Senhor presidente, enquanto eu aguardava a palavra, eu abria a internet e via num dos portais, um portal de grande consulta, uma manchete que dizia: a presidente Dilma diz que o Congresso tem que resolver a questão da denúncia da Veja. Senador Aloysio Nunes, eu acho que essa enche o copo, porque a grande beneficiária da trama urdida e que eu pretendo abordar, a grande beneficiária é ela, Dilma, não é ninguém, é ela. O que eu acho que foi feito, e quantas vezes nós denunciamos dessa tribuna, a farsa que seria uma CPI do Senado, com maioria governista, com relator, com presidente, completamente dominada. Quantas vezes nós dissemos dessa tribuna que não participaríamos dessa farsa, dessa CPI chapa branca, que iria produzir fatos positivos para favorecer o governo e a presidente Dilma, que puxou para si própria toda a discussão da refinaria de Passadina. E ela agora, num site de grande consulta, diz que o Congresso tem que resolver. Vamos resolver sim, mas colocando os pingos nos is. Vamos resolver sim. Senhor presidente, eu li a revista Veja, que na capa diz, ou transcreve uma parte de uma gravação feita em vídeo, em que é dito, aspas, eu perguntei quem é o autor dessas perguntas. 80% é do Marcos Rogério, assessor da liderança do governo no Senado. 80%. O Carlos Hetzel, assessor da liderança do PT, fez alguma coisa. O Paulo Argenta, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, com assento no Palácio do Planalto, fez outras. As do Gabriele eu digitalizei e passei para Graça Foster, presidente da Petrobras. Chamaram ele, Nestor Cerveró, deram um curso a ele de Media Training. Essa gravação é do senhor José Eduardo Barrocas, chefe do escritório da Petrobras em Brasília, e que revela, a gravação, uma grande armação que deixa o Congresso de cócoras. E cabe a nós que denunciamos tantas vezes que não queríamos participar dessa farsa que agora está clarissimamente comprovada, cabe a nós desenvolver as demarches para apurar responsabilidades, doem quem doer. Doem quem doer. Porque agora trata-se de recuperar um instituto chamado Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Álvaro Dias, trata-se de você recuperar a instituição Comissão Parlamentar de Inquérito, que é, no regime democrático, um direito das minorias. Hoje somos nós, amanhã podem ser eles, mas a democracia permanece. Mas do jeito que está posto, pela transcrição da gravação, Comissão Parlamentar de Inquérito, comandada por governo do PT e seus aliados, é instrumento de farsa para blindar quem tem culpa. E quem puxou a culpa é si próprio. No caso, a presidente Dilma, que agora está dizendo o Congresso tem que resolver. Vai resolver sim, senador Aloysio. Vai resolver sim. Vai resolver colocando os pingos nos is. É o que eu pretendo colocar. Eu não quero me estender muito, até porque são muitos os fatos, mas há uma palavrinha mágica nas gravações que eu acho que é a síntese do que nós precisamos apurar. Essa palavrinha mágica é a menção a gabarito. Gabarito. O que danado é gabarito? Onde é que está referido o gabarito? E é o que eu pretendo, é exatamente o que eu pretendo trazer com os fatos, sem interpretações. Repetindo as declarações de Cerveró, de Gabriele, de Graça Foster, antes da farsa e depois da farsa. Antes do adestramento referido pela revista Veja e depois do adestramento. Para que mostre-se o que era o gabarito. O gabarito nada mais era do que o estabelecimento de uma linha de raciocínio que colocava ordem numa desordem anterior, porque antes, em abril, as declarações na Câmara dos Deputados, nos jornais de grande circulação, mostravam grandes conflitos de opiniões entre Cerveró e a presidente Dilma,
entre Gabriele e a presidente Dilma, e entre eles próprios. Quando a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado se reuniu, já em maio, tudo se equacionou. Ou seja, da confusão, feito o acordo para uma delação premiada, em que os premiados eram os acusados, que ficariam em paz, e em paz ficaria também a presidente Dilma, tudo mudou e aí estabeleceu-se uma linha de linguagem única, sem divergência. Sem divergência, envolvendo quem? Senadores da República mencionados, envolvendo funcionário do Palácio do Planalto, da Secretaria de Relações Institucionais, citado na gravação, ligado ao Palácio do Planalto na área política do Palácio do Planalto, assessores do PT e da liderança do governo no Senado, numa claríssima prática de um crime chamado advocacia administrativa e no outro crime chamado falso testemunho. Falso testemunho porque aquilo que foi dito na Comissão Parlamentar de Inquérito foi dito movido a preparo, não era a verdade, era uma verdade preparada. Se não, vejamos. No dia 16 de abril, em depoimento da Câmara de Deputados, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severo, disse que as cláusulas omitidas no resumo para a aquisição da refinaria Pasadena, em 2006, não eram importantes. Não eram importantes. Rebatendo a declaração da presidente Dilma Rousseff de que o parecer era falho por causa dessa omissão. A presidente puxou para si o fato de Pasadena, redigiu uma nota de próprio punho e disse que a responsabilidade da venda, da compra de Pasadena, que tinha sido um mau negócio, não era dela, que era presidente do Conselho da Petrobras, porque tinham sido omitidos dados importantes no relatório que dariam a ela, se ela soubesse, a absoluta condição de negar a compra. E o Severo diz, em abril, que os fatos mencionados não eram importantes. Diz mais: não houve nenhuma intenção de enganar ninguém. A posição não é só minha, mas da diretoria e do conselho que aprovou o projeto. Tudo foi baseado numa série de consultorias ao longo de mais de um ano, disse Severo. A presidente Dilma referia-se à omissão de duas cláusulas, a margin e a put option, em que ele, aí sim, quando é mencionada a margin e a put option, o Severo vai mais na frente e aborda frontalmente. E diz: a cláusula de saída, put option, é uma prática mais do que comum. A Petrobras tem centenas de participações, sempre com cláusula de saída. É isso que é a cláusula de put option. Nada mais do que isso. Não tem nenhuma relevância, não é um aspecto importante, afirmou Severo, em confronto claro com a presidente. A presidente disse que se soubesse da put option e da margin, não assinaria, não liberaria a compra. E o diretor disse que não, era produto de consultoria ao longo de um ano, que não tinha importância nenhuma, confronto claro com a presidente. Ou seja, a nota que ela redigiu é confrontada diretamente pelo diretor da Petrobras, senhor Severo, em abril. Em abril. O que é que dizia em abril o senhor Sérgio Gabrielli, então presidente? No dia 20 de abril, esse depoimento do dia 16 de abril, o senhor Severo deu na Câmara dos Deputados, público. No dia 20 de abril, em entrevista ao jornal Estadão, o doutor Sérgio Gabrielli assumiu a sua responsabilidade pelo relatório que viabilizou a polêmica compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos em 2006, quando comandava a estatal, e afirmou que a presidente Dilma, na época presidente do conselho da empresa, não deve, aspas, fugir da responsabilidade dela. O que é que ele disse? Aspas, ipsis literis. Eu sou responsável. Eu era o presidente da empresa. Não posso fugir da minha responsabilidade do mesmo jeito que a presidente Dilma não pode fugir da responsabilidade dela, que era presidente do conselho. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões, mas é legítimo que ela tenha dúvida, afirmou Gabrielli, no dia 20 de abril. Aí entra o adestramento, entra o gabarito, entra a desmoralização da instituição CPI.
Entram os senadores, entram funcionários do Palácio do Planalto, funcionários do Senado, entram pessoas da Petrobras e entra a declaração, no mínimo curiosa, que é, senador Álvaro Dias, a digital de que o gabarito foi feito com um único objetivo. Um único objetivo. O de blindar a presidente Dilma. Estabeleceu uma linguagem única entre os envolvidos, mas remetendo à blindagem da presidente Dilma. Por quê, senador Luizio, senador Aureliano, senador Cristóvão Buarque, senador Odacir? Eu vou ler, ipsis literis, o que é que eu li, o que eles disseram antes. Vou ler agora o que eles disseram na CPI, depois do processo de adestramento, relatado pela gravação que eu citei, está na capa da revista Veja. O que é que eles disseram? Um entrava em confronto com a presidente Dilma sobre put option, citando nominalmente, que não tinha relevância, não tinha importância, que era do conhecimento, em que ela dizia. E o outro disse que assumia a sua responsabilidade e que ela assumisse a responsabilidade dela. Desafio. O que é que eles dizem depois do adestramento? Que é o que me causa indignação, que é o que essa casa tem que passar limpa, essa casa tem que passar limpa em nome de sua dignidade, é a isto. O que é que está escrito, o que é que foi dito na CPI do Senado, a chapa branca, pelo senhor Sérgio Gabrielli, que dizia que ele assumia a responsabilidade dele e ela tinha que assumir a responsabilidade dela. Como que dizendo, se eu tenho culpa, ela tem culpa e que assuma. Não jogue a culpa para cima de quem quer que seja. Aí ele, depois do adestramento, depois do gabarito, que era a uniformização de linguagem, ele diz, presta atenção, não considero a presidente Dilma responsável pela compra de Passadina. A decisão é da diretoria e do Conselho de Administração da Petrobras. É um processo que não é individualizado, é coletivo. O que é que diz, senador Aloísio, o doutor Nestor Cerveró, com relação ao mesmo assunto? Se for preciso, eu repito as palavras ditas pelo doutor Gabrielli. O que é que diz o doutor Cerveró? Não considero o mesmo começo. A presidente responsável porque não é uma responsabilidade individual. O mesmo conceito. São decisões colegiadas. O mesmo conceito. Normalmente aprovadas por unanimidade, o mesmo conceito. A mesma coisa dita depois do adestramento, com palavras ligeiramente diferentes. Essa é a digital de que houve uma instrumentalização para que a conclusão fosse a de livrar Dilma. Que agora pede para o Congresso resolver o seu problema. Curioso. Nós vamos resolver. Nós vamos resolver e precisamos resolver. Agora, antes eu queria ouvir o senador Álvaro Dias, que já levantou o microfone e acho que tem alguma consideração que certamente será importante a fazer. Senador Agripino, primeiramente, cumprimentá-lo. O relatório é perfeito a respeito dos fatos ocorridos e a definição também, uma fraude. Que nome poderíamos dar a essa CPI? A CPI da fraude. Aliás, fraude anunciada e denunciada. O que houve com a revelação desses fatos é a confirmação do conluio entre o governo, especialmente Petrobras, e parlamentares do Congresso Nacional. Inicialmente, CPI do Senado, mas quem sabe o mesmo procedimento esteja sendo adotado na CPI mista. Eu creio, senador Agripino, que as providências serão anunciadas pelas lideranças, por Vossa Excelência, pelo senador Aloísio Nunes, mas certamente a providência radical que o Congresso, que o Senado especialmente, deveria exigir é a extinção desta CPI, da CPI do Senado. Ela está agora definitivamente contaminada. Se aqueles de boa fé ainda acreditavam
na possibilidade de recuperação desta CPI. Certamente agora não há mais ninguém que possa acreditar na seriedade desta comissão parlamentar de inquérito. Não resta, portanto, outra alternativa de bom senso a não ser a extinção desta CPI. O próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, deveria ser o artífice desta solicitação, ou desta determinação, ou desta providência, porque é a instituição que será enxovalhada com a manutenção desta CPI fraudulenta, que existe apenas para acobertar falcatruas e colocar debaixo do tapete toda a sujeira existente na administração da Petrobras há muitos anos. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Álvaro Dias. Vossa Excelência coloca uma coisa que eu quero aduzir até um pouquinho mais. Perguntado agora há pouco pela imprensa o que fazer com o relator, senador Pimentel, eu fui muito claro, eu costumo respeitar, até porque eu sou homem de boa convivência, eu costumo respeitar os meus colegas, e eu acho que o senador Pimentel, com o volume, com a enxurrada de evidências que estão postas, ele deveria refletir sobre se ele deveria ou não continuar relator desse fato, a menos que hajam explicações cabais para os fatos denunciados, para a gravação que foi feita e que compromete a relatoria de Sua Excelência de forma definitiva. É como se perguntas, as toneladas, tivessem sido fabricadas para que o relator perguntasse de comum acordo com o depoente, que estaria com as respostas prontas, previamente combinadas, em que ele seria uma parte da combinação. Se isso for verdade, Sua Excelência não tem condições de continuar relator, e muito menos essa CPI tem o direito de continuar. Aliás, como nós prevíamos, ela iria ser uma farsa, CPI chapa branca. Agora, o grande mal, eles foram competentes, senador Álvaro Dias, porque eles vacinaram a CPMI com a CPI. Os depoimentos do Cerveró, do Gabriele, da Graça Foster, antes, mudando a opinião que disseram em abril, mudou para a opinião em maio, na CPI do Senado. Só que o que eles disseram de forma arrumada na CPI do Senado é a versão que vai ser remetida para a CPMI mista. Comprometeram as duas. Eles foram duplamente perversos com o Congresso, com a casa a qual pertencem. Vacinaram a CPMI. A força da maioria foi usada de forma perversa contra a democracia brasileira, que é muito maior do que a maioria circunstancial. Senador Agripino, vocês me permitem acrescentar, já em 2009, esse procedimento foi adotado. Quando nós instalamos, Vossa Excelência se lembra, uma CPI da Petrobras em 2009, o escritório da Petrobras em Brasília assessorou a CPI com perguntas, com respostas, com requerimentos e com o relatório final. Vossa Excelência se lembra que nós nos retiramos dela, denunciando a farsa, porque não queríamos compactuar. E encaminhamos um relatório antecipadamente à Procuradoria da República, com 18 representações, com as principais denúncias de corrupção na Petrobras. Já em 2009, portanto, há agora uma reedição daquela farsa. Cesteiro que faz um cesto faz um cento, diz na minha terra, senador Álvaro Dias. É a repetição do que estava anunciado e já tinha ocorrido no passado. Ouço com muito prazer o senador Aloysio Nunes, líder do PSDB. Meu caro líder José Agripino, Vossa Excelência faz aqui uma análise cirúrgica e minudente das provas deste conluio, dessa farsa e deste atentado contra o Congresso Nacional. Vossa Excelência se refere ao cometimento de crimes, falso testemunho, advocacia administrativa, tipificados no Código Penal. Agora, nós devemos nos perguntar, meu caro líder, a quem aproveita o crime? E Vossa Excelência, no seu arrazoado, já apontou para o principal beneficiário ou a principal beneficiária desses crimes, que é a presidente Dilma Rousseff.
pois isso foi feito exatamente para blindá-la, como diz Vossa Excelência, diante da divergência de versões entre ela, numa nota em que diz que não teria concordado com a compra de Pasadena se soubesse da existência daquelas duas cláusulas, as duas famigeradas cláusulas cuja omissão ela atribui o seu consentimento, e dois ex-diretores, Cerveró e Gabrielli. Divergência de versões e depois a administração, digamos assim, dessas duas vozes divergentes, Gabrielli e Cerveró. Há quem diga que aí o dedo do presidente Lula, diante da divergência de opiniões e do estrago que poderia arredondar em desprestígio para ele, pois isso começou na sua gestão, teria feito ali uma intervenção, como costuma fazer, nos rumos do governo. Agora, o principal beneficiário é ela. O que nós temos aqui, meu caro senador Agripino, é um atentado contra uma prerrogativa do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem duas prerrogativas essenciais: legislar e fiscalizar. Ora, a fiscalização é exercida, sobretudo, através das comissões de inquérito, comissões parlamentares de inquérito, que têm poderes de investigação, diz a Constituição, análogos aos das autoridades judiciais. O que foi feito aqui foi uma intervenção para fraudar e distorcer e frustrar o exercício de uma das prerrogativas do Congresso Nacional. Porque frustrar, atentar contra o livre exercício do poder legislativo se pode fazer de várias maneiras. Pela violência, mas também pelo engodo, pela farsa, como esta que foi montada, denunciada pela revista Veja, e cujos mecanismos Vossa Excelência deslinda tão bem. Ora, isso está previsto na Constituição também, meu caro senador Agripino. Artigo 85 da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição, e especialmente contra, inciso 2º, o livre exercício do poder legislativo. E nós estamos diante disso. Não adianta a Presidente da República dizer, olha, isso é problema do Congresso. É problema do Congresso em parte. Mas nós estamos aqui diante de uma interferência do Poder Executivo no funcionamento do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional, sim, tomar as providências para a preservação da sua dignidade. Mas quem foi o responsável, dentro do Poder Executivo, pela atuação conjunta, concertada, de Petrobras, liderança do governo e Secretaria de Relações Institucionais, é alguém que está por cima, que está acima. É a pessoa que hierarquicamente responde por isso, que é a Presidente da República. Fica esse dado, esse elemento, meu caro líder, para que nós possamos refletir e pedir a nossas assessorias que examinem a possibilidade de irmos adiante, inclusive, nas providências que Vossa Excelência já anunciou. Obrigado, senador Aloysio Nunes. Senador Aloysio, eu acho que no meio desse cipual todo está um grande questionamento, que é a capacidade de gestão do governo do PT. Porque a presidente Dilma foi ministra das Minas e Energia, foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras, que comprou a refinaria de Pasadena, segundo o Tribunal de Contas da União já disse, já declarou, com um prejuízo monumental, deixando a Petrobras em situação pior do que ela já está, porque ela tem sido usada politicamente, e antes que seja tarde nós temos que envidar esforços para salvar esse patrimônio nacional, que é a refinaria, que é a Petrobras. Em última análise está em questão a tentativa de jogar cinza nos olhos do brasileiro para que ele não faça a avaliação correta sobre a qualidade do governo que nos preside, que é um governo que não tem maior compromisso, muito embora diga da boca para fora, que é comprometido com a gestão, com a qualidade do serviço público, está longe disso. E um ícone disso é o escândalo de Pasadena. É o escândalo de Pasadena que na CPI poderia ser mostrado na sua inteireza ao povo do Brasil. Qual é a realidade? Qual é o fato real? Aí imundiçaram os procedimentos.
jogam para o Congresso a responsabilidade de responder à denúncia da Veja. A responsabilidade da denúncia da Veja é da base do governo, é da principal beneficiária de tudo, que é a presidente Dilma. E que vai ser, queira ou não queira, responsabilizada por aquilo que ela tiver responsabilidade. Se não tiver, não terá, mas entendo, será responsabilizada. Pelos brasileiros, mais dia, menos dia. Senador Aloysio, pessoas foram levadas à CPI a produzir falso testemunho. Qual era a verdade de Cerveró, de Gabriela, de Graça Foster? Era a de abril ou era de maio? A de abril era uma, a de maio, quando, mediante juramento, eles disseram o que disseram, é outra. Isso tem que ser esclarecido. Qual é a verdade? A verdade dita por eles em abril ou a verdade dita por eles em maio, depois do adestramento, depois do media training denunciado, citado na gravação, depois do gabarito aplicado? Qual é a verdade? Outra coisa, servidores públicos, concursados ou não, mas que recebem salário do serviço público, do Poder Executivo, senhor Argenta, do Poder Legislativo, liderança do PT, liderança do governo, funcionários da Petrobras, essas pessoas todas foram colocadas junto com senadores denunciados a serviço de uma causa privada. Então, o serviço público foi usado para influir na atividade privada, que é a Petrobras. A advocacia administrativa é isso, é crime. Nós temos a obrigação de, pelo menos no primeiro momento, antes de outras coisas, levarmos à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público do DF esses fatos todos, com os nomes todos envolvidos. Para não falar, evidentemente, no que Vossa Excelência coloca, que é o artigo 85, inciso 2 da Constituição, onde é uma coisa gravíssima está ocorrida. É a interferência direta do Poder Executivo em atos do Poder Legislativo, atos danosos à imagem do próprio Poder Legislativo. Eu não quero me exceder em apontar culpados, até porque não nos cabe. Agora, as evidências são fortes demais. A gravação fala por si só. Os antecedentes, tudo aquilo que a gente dizia, esta CPI vai ser uma farsa, essa CPI chapa branca vai servir aos interesses do Palácio do Planalto, tudo isso agora no recesso está se mostrando. E a nossa obrigação é mostrar que nós estávamos certos. Só que há uma coisa mais grave, é que com a farsa eles atingem a democracia brasileira, que precisa hoje, amanhã e sempre da defesa de um instrumento que promove a averiguação de fatos que conflitem com o interesse público, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Dito isso, eu quero ouvir com muito prazer o senador Aureliano, antes de concluir a minha fala, senhor presidente. Meu caro senador Agripino Maia, quero dizer a Vossa Excelência que as suas colocações são de uma clareza e de uma explicação extraordinária para que o povo brasileiro consiga compreender o que está acontecendo nesse país nesse momento. E o senhor colocou de uma forma muito clara e objetiva que nós temos uma presidente da República que ela foi alçada ao cargo levando em consideração a sua capacitação técnica na área, começando como secretária de Estado de Minas e Energia, assumindo o Ministério de Minas e Energia do senhor presidente Lula e depois tomando conta de toda a parte da matriz energética do Brasil, chamada competente por exercer estes cargos e controlar toda a área energética deste país. Então, com uma pessoa que controlou toda a área energética do país durante o período do presidente Lula e saiu candidato à presidência da República, não tem conhecimento do que aconteceu. Então, eu quero dizer ao senhor que Vossa Excelência deixa claramente o que está acontecendo nesse país. O nosso Congresso Nacional precisa realmente tomar uma atitude e nós estaremos absolutamente juntos para mostrarmos à nação que é necessário dizer que não se faz política e não se faz compromisso com a nação sem um Congresso forte. Senador Aureliano, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua manifestação de apoio. E quero dizer a Vossa Excelência que a nossa parte vamos fazer
O fato acabou de acontecer. A assessoria jurídica do PSDB, do Democratas, está trabalhando para não cometer excessos. Há uma decisão tomada já de entrarmos com representações na Procuradoria-Geral da República, no Ministério Público do DF. Estamos avaliando a conveniência e da eficácia de uma ação junto ao Conselho de Ética e recorreremos a todas as instâncias na defesa de uma coisa que é patrimônio da democracia brasileira, que são as comissões parlamentares de inquérito, que foram vilipendiadas. A capa dessa revista é uma afronta, traz uma tentativa de afronta à democracia brasileira. E contra essa afronta, nós vamos nos levantar com destemor para fazer com que o Brasil entenda o governo que está vivendo. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentos.